Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime Mahoaku. Chuva cai na cidade. O familiar de Byakuya a descreve como uma garota que desiste fácil, mas que entende as coisas rapidamente. Após terminar sua bebida, ele a manda comprar mais e trazer petiscos também. Ele continua, ela não se apega a nada, e conclui que de modo geral, ela não é do tipo que briga. Ele abre o armário e diz que eles têm trabalho, que a organização do mal está agindo, e pergunta por que ela está naquele lugar. Ela responde que ele a deixa calma. No quartel-general do exército do mal, Mira está olhando um catálogo online enquanto pensa no que dar para Byakuya, que está na hora de mudar e tentar algo novo. Um subordinado bate à sua porta, pedindo para conversar com ele. Mira o acompanha enquanto ele garante que será do grado do tenente. Eles abrem uma grande porta com guardas ao lado dela. A garota mágica estava presa. Ela levanta o rosto e chama pelo tenente. O óculos de Mira racha. Os subordinados comemoram a captura da garota mágica. Mira sorri e diz que irá começar o interrogatório e dá exemplos. Ele corta a cabeça de vários subordinados. Ele dá uma joelhada no estômago de outro subordinado. Ele fica em pé em cima de uma montanha de subordinados enquanto agarra outro pela cabeça. Mira coloca uma de suas mãos na parede e a outra no queixo da garota, um cabedon, e pergunta se ela ficou com medo e cochicha se ela está machucada. Ele diz que acabou com todos que seriam um problema, mas ainda não acabou, que na frente das câmeras ele não pode cometer nenhum deslize, que ele precisa achar um jeito dela escapar. Ela olha para ele com olhos brilhantes. Mira se encosta na parede longe da garota, tentando recobrar o foco. Ele pensa que precisa manter as aparências enquanto espera por uma abertura. A garota mágica o chama e fala, com olhos marejados, que precisa ir ao banheiro. Uma onda de choque passa pelo corpo de Mira. Ele só ajoelha, derrotado. Mira se aproxima dela e fala que ela precisa segurar um pouco, que ele a deixará fugir. Ela levanta o rosto e pergunta se isso não o deixaria com problemas. Ele diz que não importa e pergunta se ela realmente quer ser interrogada. Ela morde os lábios e diz estar preparada, que ele a salvou diversas vezes, e se esse é o trabalho dele, ela olha para ele e diz para ele fazer o que quiser com ela. Uma onda de choque passa pelo corpo de Mira. Ele se ajoelha, derrotado. Mira reflete que essa missão é mais difícil do que pensou. Byakuya diz não querer sujar a sala, então pede para usar o banheiro antes. Mira lista mentalmente os desafios da missão. 1. Ela não tem desejo de fugir. 2. Câmeras de vigilância. 3. Ele está meio que gostando da situação. Enquanto Mira tenta achar uma solução, Fomalhaut aparece. Ele diz que finalmente achou a bola que Mira havia jogado e mostra uma melancia. Mira diz que não se lembra de ter jogado isso, mas o agradece por ter aparecido. Ele pensa em uma solução para o problema, que pela personagem de Fomalhaut, ele não deve gostar desse tipo de interrogatório, que ele o distrairá para Byakuya escapar. Fomalhaut percebe algo e pede desculpas por não ter batido na porta, pois sabe que muita gente se diverte dessa forma. Mira pergunta sobre o que ele está falando. Fomalhaut diz que se eles estão de acordo, ele não dirá nada, mas que é para ele tratar o corpo feminino com carinho, e vai embora. Mira pensa que seu plano foi embora. Ele se vira e vai até a garota dizendo que já estava pensando em acertar as contas com ela. Ele coloca uma mão na parede, a outra no queixo dela, e pergunta se eles podem se divertir, que já se conhece há algum tempo. Ele aproxima-se o rosto dela e fala para considerar como um gesto de boa vontade, que fará que isso não fique registrado nas câmeras. As câmeras são desligadas. Byakuya pergunta o que o tenente está fazendo e começa a gemer. Bellatrix entra na sala de monitoramento perguntando quem está na patrulha, assustando os subordinados. Eles a barram do lado de fora, dizendo que não é o que ela está pensando. Byakuya diz que faz cócegas. Mira pede para ela não falar isso alto, que fez que ninguém pudesse vê-la. Ele fala de conta que ela desmaiou e irá tirar as correntes dela. A garota pergunta por que ele está a salvando. Ele diz que não gostou dela ter aceitado a derrota desde o começo, que ela deveria querer mais do que isso. Estava chovendo e uma pessoa chama por Byakuya e diz que os mais novos devem estar assustados, que ela irá buscá-los, e pergunta se ela consegue esperar sozinha. Byakuya diz que sim. A lancheira e o chapéu de Byakuya estavam no chão. Um raio cai. A garota estava escondida dentro do armário, cobrindo suas orelhas. Ela diz que no orfanato haviam crianças mais novas que ela na mesma situação, e ela sentia que não podia reclamar, que não podia pedir nada. Byakuya abre os olhos e vê Mira olhando para uma caixa. Ela pergunta por que estão na casa dela. Mira diz que ela parou de respirar de verdade, que ela desmaiou. Byakuya se levanta. Mira pergunta por que ela não falou nada antes de chegar
chegar àquele ponto. Ela olha para baixo e diz que achou que aguentaria. Ele diz que ela é mesmo. Byakuya olha para ele. Mira se levanta e diz que vai embora, que por causa do que houve com ela, há muito que se resolver. Ele abre a porta e diz que se acontecer de novo, não sabe se conseguirá protegê-la. É para ela estar preparada. Ela diz que sim, que não quer dar mais trabalho a ele. Ela aperta seus punhos e diz que irá estar preparada. Mira nota o gesto da garota e diz que não foi isso que ele quis dizer, a assustando. Ele pergunta por que ela, vários raios caem. Byakuya se ajoelha, tremendo. Mira diz que irá embora. Byakuya apenas diz que sim. Mira fala que realmente vai embora. A garota olha para ele. Mira a olhava com olhos gentis e pergunta se está tudo bem. Byakuya entende o que ele quis dizer e começa a chorar. Então pede para ele ficar. Mira sorri gentilmente e fecha a porta. Ele se senta ao lado dela e diz que ela mostrou mais uma fraqueza e pede para ela não se esquecer de uma coisa. Ele olha para ela com um sorriso gentil e diz que eles são inimigos. O familiar de Byakuya estava caído em um beco. Alguém desce na frente dele e o familiar o chama de maldito. Esse ser fala que Byakuya é um fracasso. O ser que parece um pássaro diz que a garota que ele orienta é a verdadeira garota mágica. E esse foi o episódio 5.